Fala galera, bem-vindo ao canal do Profitec, seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas. E hoje é dia de aula no canal. A aula que a gente vai ver hoje é da parte de Química, e vocês já sabem que eu não manjo nada de Química. Quem vai apresentar essa aula para vocês é o professor Bruno. E ele vai falar hoje sobre o conceito de densidade. Densidade é uma propriedade específica da matéria. Então, você precisa conhecer aí esse conceito que é tão importante e que tem uma ótima chance de estar no seu exame do vestibulinho da ETEC ou até em outros vestibulinhos. É legal você conhecer o conceito de densidade porque ele pode estar atrelado tanto à parte de química quanto à parte de física e até matemática. Então, domina aí esse conteúdo porque é importante. E a gente já vai te apresentar essa aula, mas antes, como sempre, se você ainda não é inscrito, não está inscrito no canal, por quê? Aproveita aí, se inscreve, ativa o sininho para você receber as nossas notificações e eu quero te lembrar que os nossos vídeos saem sempre às quintas-feiras, às 11 horas da manhã. Além disso, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, para que você receba todas as informações sobre as escolas técnicas gratuitas. E galera, informação é o que não falta, mas sempre vá atrás de informações confiáveis, beleza? Então, ó, o Bruno vai te apresentar esse conteúdo de densidade, ele é muito importante, presta atenção e depois não esquece, você tem que fazer exercício. Vai daí, Bruno! Bom, pessoal, então nessa parte agora, a gente vai falar de uma das propriedades específicas físicas da matéria, que é a propriedade da densidade. E eu falei para vocês que ela é uma propriedade muito importante porque ela tem uma grande recorrência nas provas, nos vestibulinhos de final de ano, tudo bem? Densidade, ela representa o que pra gente? Ó, vamos lá. Vamos pensar na densidade como sendo o seguinte. Existe aquilo que a gente chama de matéria, né? A gente já aprendeu isso, beleza. Tá. A matéria, ela ocupa um certo volume, um certo espaço, tá? Se a matéria, ou seja, os átomos que estão lá dentro desse objeto, desse material e tudo mais, estiverem ocupando um espaço muito pequeno, ou seja, estiverem muito concentrados num volume pequeno, a gente diz que a gente tem então uma concentração de matéria grande, certo? O que isso quer dizer? Pensa assim, ó, imagina que eu tenho uma sala e dentro dessa sala eu tenho 100 pessoas. Se essa sala ela for pequena, a concentração das pessoas lá dentro vai ser grande, concorda? Por quê? Porque eu tenho um espaço muito pequeno para muita gente. Então a galera vai estar muito concentrada lá dentro. Tá. Agora, se eu pegar essas mesmas 100 pessoas e botar, por exemplo, num salão enorme, aí eu não vou ter uma concentração de pessoas tão grande. Por quê? Porque agora a mesma quantidade de pessoas vai estar mais espalhada, vai ter mais espaço para circular. Então a concentração vai ser menor, beleza? Vamos pensar que essas pessoas que eu falei do exemplo agora são átomos ou moléculas, tudo bem? E vamos pensar que o tamanho da sala, ele é um tamanho variável e o tamanho nada mais é do que o volume que esse corpo, que esse material ocupa. Então olha só, por exemplo aqui, se eu pegar uma esfera de aço e uma esfera de ouro, aço e ouro são dois materiais distintos, certo? Se eu pegar uma esfera de 1 kg de aço e uma esfera de 1 kg de ouro, olha só, os dois têm a mesma massa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de matéria dos dois casos é igual, certo? Então aqui eu tenho 1 kg de matéria e aqui também. Só que eu percebo o seguinte, no caso do aço, esse 1 kg de matéria está ocupando esse volume aqui, certo? E no caso do ouro, o 1 kg de matéria, ou seja, a mesma quantidade de matéria, está ocupando um volume menor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no caso do ouro, a matéria ela está mais concentrada, ela está mais confinada num volume menor, certo? E no caso do aço, essa matéria ela está mais espalhada, certo? Ela tem mais espaço entre os átomos e as moléculas, então ela tem um volume maior. Se eu pegasse, por exemplo, 1 kg de algodão, sei lá, e considerasse algodão, então, 1 kg de algodão, e comparasse o tamanho disso com os outros dois que eu acabei de falar, eu ia ver que 1 kg de algodão ocupa um volume muito maior do que os outros dois, certo? Até maior do que isso que eu desenhei. Por quê? Porque aqui, no caso do algodão, a matéria está muito mais espalhada. Ela está muito menos confinada, muito menos concentrada. Beleza? Tá. Agora, olha só.
densidade, ela é uma propriedade que resume isso que eu falei para você. A gente tem uma forma de calcular a densidade de um corpo. Como que a gente calcula a densidade de um corpo? A gente divide a massa que esse corpo tem, então a gente divide essa massa pelo volume que esse corpo ocupa, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tiver um corpo de massa de, sei lá, 100 gramas, beleza? E esse corpo ocupa um volume de, sei lá, 50 ml, mililitro, é uma unidade de medida de volume. Se eu quiser calcular a densidade desse corpo, o que eu faço? Eu divido a massa pelo volume desse corpo. Então, como que eu faço essa conta? A densidade vai ser a massa, que é 100 gramas, dividida pelo volume do corpo, ou seja, 50 ml. 100 dividido por 50, eu posso cortar 0 com 0, então vai ficar 10 dividido por 5, que no caso vai dar 2, certo? 2 o quê? Qual que é a unidade de medida que vai sair aqui no final? Eu usei aqui a massa em grama e eu usei o volume em ml. Então a unidade de medida que vai sair é grama por ml. Tudo bem? O que isso aqui quer dizer, pessoal? Essa aqui é a densidade desse corpo, beleza? Isso quer dizer o seguinte, ó, leia comigo. 2 gramas por, esse traço aqui, essa barra significa por, ok? A cada ml. Isso quer dizer que nesse corpo eu tenho 2 gramas de matéria, 2 gramas de material a cada ml que eu pego. Então, se eu pegar, por exemplo, 1 ml desse corpo de volume, eu vou ter quantos gramas? Eu vou ter 2 gramas. Agora, e se eu pegar 2 ml, ou seja, o dobro do volume, eu vou ter quantas gramas? Eu vou ter o dobro de massa, 4 gramas. Se eu pegar 3 ml, eu vou ter o quê? O triplo da massa, ou seja, 6 gramas. E assim por diante, tudo bem? Então, densidade é uma propriedade que define pra gente a relação entre a massa e o volume que o corpo tem, beleza? Quando eu tenho um corpo de densidade maior, isso quer dizer o quê? Que nesse corpo a matéria está mais concentrada, num volume menor. Então vamos comparar, por exemplo, água e ouro. Olha só. A água, de cabeça, eu sei que ela tem uma densidade de 1 grama por ml. Beleza? Agora, o ouro tem uma densidade de 19 gramas por ml. Ou seja, quem que tem maior densidade? O ouro. O ouro é mais denso do que a água, certo? Como que eu sei isso? Porque eu estou olhando o valor da densidade. A densidade do ouro é maior do que a densidade da água. Perfeito. Se eu pegar 1 ml de água, ok? H2O, se eu pegar 1 ml de água, eu vou ter quantas gramas? Ó, a densidade não é 1 grama por ml, 1 grama a cada ml. Então, 1 ml de água tem 1 grama. Tá. Agora, se eu pegar 1 ml de ouro, ou seja, o mesmo volume, só que agora do ouro, eu vou ter quantas gramas? Aqui a densidade do ouro é 19 gramas por ml. Então, se eu peguei 1 ml de ouro, eu peguei 19 gramas. Ou seja, se eu pegar o mesmo volume de água e de ouro, quem que pesa mais? O ouro, porque ele é mais denso, certo? Se eu pegar e colocar um pedaço de ouro dentro de um copo de água, o ouro ele afunda, ele boia ou ele fica no meio? O ouro ele afunda na água. Por que ele afunda? Porque ele tem densidade maior do que a água. Então a gente diz que tudo aquilo que tem densidade maior tem a tendência a afundar. Tudo aquilo que tem densidade menor tem a tendência a boiar. Por isso que se você colocar no mesmo copo água e óleo, o óleo boia na água. Por que ele boia? Porque o óleo tem uma densidade menor do que a densidade da própria água. Tudo bem? Ou seja, a água tem uma densidade maior do que a densidade do óleo. Beleza? Galera, entendeu agora quão importante é essa ideia de densidade? Você precisa dominar para isso a parte de massa, de volume, entender como calcula. Olha, em geometria, por exemplo, você vai ter cálculos de volumes aí. E aí, para calcular uma densidade, você vai ter que ter esse volume definido. Entender essa ideia vai te ajudar na parte de separação de misturas. É muito, muito importante você entender esse conceito de densidade. Então, aproveita, assiste quantas vezes você quiser,
mas não esquece que você precisa fazer exercício. Eu sei que é um pouco repetitivo, a gente vive falando isso aqui no canal, você precisa fazer exercício. Porque com uma explicação, e principalmente com esses professores, do nível que a gente está trazendo para vocês aqui no canal, que são professores que já trabalham com essa área, os professores parecem que deixam tudo isso muito simples, muito fácil. Mas é na hora que você faz exercício, que você coloca a mão na massa, que você vai perceber a dificuldade dos exercícios em si. Então, vê aí no canal, dá para você selecionar alguns conteúdos lá de exames anteriores, vai lá, seleciona, faz exercício e volta aqui no canal se você tiver alguma dúvida. Aliás, não esquece, se você ficou com alguma dúvida disso que o Bruno explicou, coloca aí na parte de comentários que a gente vai tentar te esclarecer o máximo possível. Mais uma coisa, se você tem algum tema de química que a gente ainda não explorou no nosso canal e que você quer conhecer, sugere aí pra gente. A gente manda pro Bruno e ele grava um vídeo específico sobre esse conteúdo. Beleza? Ó, curte esse vídeo para ele chegar em mais gente, porque é muito importante que a gente tente atingir aí o máximo de pessoas possíveis, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Não esquece que se você gostou desse conteúdo, seus amigos também vão gostar, então compartilha com eles, avisa eles que esse conteúdo saiu no nosso canal e, como eu disse, não esqueça de fazer exercício. Beleza? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.